Bom, eu estou de volta e quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai falar sobre a reta final da Conferência do Clima em Belém. Presidente Lula, que voltou a Belém, como a gente viu agora há pouco, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estão tentando destravar as negociações. Carlo, boa noite para você. Antes de passar a bola para você, eu vou só trazer aqui rapidamente alguns pontos que o presidente Lula trouxe no discurso que ele fez agora e que a gente transmitiu ao vivo. Ele falou que cuidar do clima é cuidar da manutenção da humanidade. Mais uma vez, falou que isso precisa de financiamento. Os mais ricos têm que pagar. Ele se refere a empresas, países e pessoas. Tem que haver transferência de tecnologia e inovação e diz que ele está muito feliz que haverá de convencer um dia o presidente dos Estados Unidos que existe esse problema climático, essa questão climática. Isso entre muitos outros pontos, né, Carlo? Poderia ficar aqui alguns minutos fazendo esse resumo, mas eu quero passar para você logo. Qual foi sua impressão desse discurso do presidente Lula? Cris, boa noite, boa noite. E o que você trouxe aqui foram poucos pontos, mas se a gente espremesse não sairia muito mais do que isso, para ser honesto, né? E também, né, a gente está na COP30, então eu teria expectativa de escutar um pouco mais sobre como estão as negociações. Não falou nada sobre isso. Não falou nada sobre isso. Esse texto... Diz que confia muito nos negociadores, são 2 homens e uma mulher, que ela é melhor do que eles e que tem certeza que vai sair alguma coisa, mas espreme não saiu nada, como você bem disse. Não saiu nada, né? Essa fala poderia ser uma fala da COP1, né? Que ela reflete o quê? Ela reflete que os países... o que a gente chamava na COP1, pensa na COP1 de países industrializados e não industrializados, e agora desenvolvidos e não desenvolvidos, que é a eterna luta. Os países envolvidos falam assim, olha, a gente tem que mitigar, né? E os países em desenvolvimento falam, olha, a gente precisa se adaptar e para isso a gente precisa do dinheiro dos países desenvolvidos, né? Então, no frigir dos ovos, é isso que ele traz, não trouxe nada de novidade. Eu queria entender um pouco mais como estão as negociações em si. E aí, para sermos bem precisos, só lembrando que antes dele falou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ela fez questão de falar do TFFF, aquele Fundo das Florestas, anunciando que a Alemanha anunciou o aporte de 1 bilhão de euros nesse fundo. Cris, eu não sou mais otimista com o TFFF, né? O que eu quero dizer, conheço quem desenhou, conheço o modelo, é belíssimo, tá? Mas sempre que eu escuto falar do TFFF, né? Vamos lembrar, eu até brinquei numa última vez aqui, que parece o nome de um filme, né? Ou uma música, né? Que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. O que ele traz? Ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, para as florestas tropicais. Super bacana, né? As florestas tropicais, 86% delas estão em 3 países. Tá? E a gente precisa delas se a gente quer, de fato, chegar a 1,5 grau ou a 2 graus no final do século de aquecimento, né? Agora, é muito pequeno para essa discussão toda de clima, né? A gente precisa de muito mais do que isso. Eu acho temerário a gente colocar o sucesso ou não da COP, né, em conseguir trazer dinheiro para esse fundo. E outra, a meta de 120 bi com a Alemanha, se os meus cálculos não estiverem errados, a gente chegou a 6 bi e meio. Está muito longe. Né? Está muito longe. Então, acho que tem algumas outras coisas que a gente precisa falar da COP, né? Então, assim, quais são as metas que a gente vai chegar? Lembra que a gente falava desde o início, uma expectativa para a COP, assim, o que a gente está esperando da COP? Eu escutava muita gente falar assim, não sei direito. Não, tem muita clareza. Desde Paris está cravado que agora em Belém, não sabíamos que era em Belém, mas que em Belém, então, a gente teria que fazer uma revisão das NDCs, as metas que os países trazem. Não conseguimos, né? Então, a gente está fechando a COP com muitos países devendo suas metas e muitos países devendo em ambição, né? Então, hoje, imagina só, o Acordo de Paris fala o quê? Que a gente tem que chegar a 2 graus de aquecimento até o final do século, esperando que a gente fique no 1,5, tá? Mas o que foi acordado mesmo, 2, tá? E aí, legal. E aí, o que a gente tem agora, com essas metas que estão aí colocadas, é de 2,4 a 3 graus, né? Segundo a ciência, catastrófico. Qual é o clima real nas negociações nesse momento? A gente está na reta finalíssima mesmo. O que efetivamente está em jogo nesses últimos dias? O que eu vi de negociadores ali, né? A gente tem que chegar num texto final.
E aquilo que o secretário-geral vem falando, outras pessoas vêm falando, o que a gente negociou de pesado já foi em Paris, né? Nos últimos 10 anos tem algumas coisas a serem negociadas, mas a gente precisa partir para a ação. Como o presidente Lula falou, como o embaixador André Corrêa do Lago e a ministra Marina também disseram, né? Então a gente precisa ir para a ação. Então, o que os negociadores estão fazendo agora, Cris, se a gente pensar em mitigação, não se tem muita coisa a ser negociado, tá? Então, o clima, assim, tem um clima de festa, você viu, o clima estava leve. Sim, né? super. Para quem está para entregar uma COP, né, que assim é de um grau de estresse muito grande, o clima estava leve. Quando a gente pensa em combate à crise climática, a gente fala em mitigação, redução de emissão de gás de efeito estufa, né? A gente não tem muito mais a negociar nesse sentido. As NDCs já ficaram de fora, né? Quando falamos em adaptação, aí sim temos coisas a serem negociadas. Uma coisa é um conjunto de metas, então 100 metas para serem adotadas. Muito importante para, claro, a gente conseguir então monitorar como que está o processo de adaptação dos países. Vamos lembrar sempre, crise climática aumentou a temperatura da Terra, aumentam os eventos climáticos extremos, né? A gente não conseguiu mitigar, então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Isso é adaptação, né? E para isso, então, fala-se em um valor maior para adaptação, não vai acontecer, tá? Tem inclusive no texto, já tem um texto, um rascunho do texto final, e aí para os pontos mais complicados você tem até 3 versões de cada item. Essa parte da adaptação, por exemplo, vem ali que dos 300 bilhões que foram acordados na última COP, que de 50% a 75% disso seja para adaptação, ou seja, os países em desenvolvimento, pobres, falando, olha, eu preciso me adaptar. Então, a maior parte desse dinheiro tem que ser para adaptação e não como mitigação, como vocês querem. A gente vai chegar a esse resultado? Não vai chegar, Cris, não vai chegar. Então, assim, essa outra parte de adaptação. E uma parte, uma das poucas coisas que ainda precisam ser negociadas de fato, né, é com relação ao famoso artigo 6, que tem a ver com financiamento. Tem ali a parte de crédito de carbono, mercado de carbono, etc. Isso que eu não estou conseguindo ver muito avanço. Tá? Então, as poucas coisas que faltam não estão avançando. A única coisa nesse sentido que se avançou foi que o mecanismo criado, o mecanismo de desenvolvimento limpo, criado ainda em Kyoto, esse vai ser aposentado, que essa é uma discussão também antiga. Né? Então, Cris, eu acho que eu estou curioso para ver o texto final. Né? Financiamento, que a ideia era sair dos 300 bi, como você lembra, para 1 bilhão e 300 bi, não vai acontecer. Tá? Assim, espero que semana que vem a gente fale assim, Carlos, estava errado nessa tua, no seu pessimismo. Não vai acontecer. Tá? Os países já disseram, principalmente, por exemplo, Noruega, Reino Unido, falaram, olha, já está negociado, isso aí já está conversado, são os 300 bi. Né? Então não vai aumentar. E esse aumento percentual para a parte também de adaptação, eu também imagino que não vai acontecer. Carlos, muito obrigada. Então, nos vemos semana que vem. A gente fala exatamente, amarramos o que foi entregue no final dessa semana. Obrigada, boa noite.